Verdade. Embalou, João Guilherme? Olha, eu estou vendo aqui, e a minha fonte é o Twitter do jornalista Rodolfo Rodrigues, né? Companheiro do UOL, e ele traz aqui uma informação muito interessante. Nos 13 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de 2019 e de 2020, as campanhas do Flamengo, do Domi e do Jorge Jesus, elas são idênticas. 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A diferença é a seguinte: o time do Jorge Jesus fazia mais gols. Foram 25 gols feitos e o Flamengo do Domi fez até agora 20 gols no Campeonato Brasileiro. Em compensação, apesar de ter levado aí 3 gols do Atlético Goianiense, ter levado 3 gols do Bahia, o time do Domi levou um gol a menos. Sofreu 15 e o time do Jorge Jesus sofreu 16. Nesta mesma altura do campeonato, com 13 jogos completados. É um elenco que tem mais opções que o do ano passado, e no meio desse surto aí de Covid, surgiram opções muito interessantes que fortaleceram ainda mais o elenco. Tanto é que hoje, por exemplo, o Hugo Souza, o Neneca, mais uma vez foi titular e se saiu muito bem. E o Natan vai cada vez mais se firmando ali na zaga. E isso tudo sem Gabigol, sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, sem Rodrigo Caio. Então eu não diria que ainda embalou, mas está entrando no trilho. São 2 meses de trabalho. O potencial desse grupo do Flamengo com o trabalho do Domi, com a filosofia de trabalho que ele tem, pode ser muito marcante. Pode conseguir feitos assim como o Flamengo de Jorge Jesus conseguiu. Essa comparação, né, Jean, é interessante aí que o João trouxe com relação aos números aí do Rodolfo Rodrigues, porque se a gente parar para pensar, não que o Jorge Jesus tenha chegado e tenha vida fácil, mas ele teve um período da Copa América ali para conhecer os caras, para fazer amistoso, para conversar, para treinar e tal. Aí começou o campeonato, já viu Libertadores, já viu Copa do Brasil, um monte de coisa, mas no brasileiro ele tinha alguma coisa. O Domi, ele chega... cai de paraquedas, né? Pum! Vamos lá. E tá começando o Campeonato Brasileiro e vamos embora, né? E fora tudo isso que o Mauro já citou, que o João já citou, assim, Covid, jogadores cedidos para seleções, lesões, o 5-0, aquele 5-0 que deu aquela balançada, né? Quer dizer, me parece, aí não estou dizendo que o trabalho é melhor, eu estou falando que esse começo do Domi, ele foi mais complicado, ou talvez mais desafiador do que o começo do Jorge Jesus, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, principalmente a Covid, né? Quer dizer, principalmente o que aconteceu dos jogadores desfalcarem o time por 2, 3 rodadas, né? Uma quantidade considerável de jogadores. Eu acho que assim, o nível de dificuldade foi maior. E a seleção, sinceramente, não me lembro se teve data FIFA no início do trabalho do Jorge Jesus. Agora, até por isso, né? Não dá para cobrar. E é normal que não se... Teve Copa América, Jean. Teve Copa América, né? Copa América. O Cuejara, inclusive, foi convocado lá para a Colômbia e tudo mais. Então. Ou seja, quer dizer, teve das seleções, mas não teve essa devastação, né? Arrascaeta foi para o Uruguai e tal. O problema é que o Domi passa agora também nesse momento, embora tenha contado com o retorno do Isla e tudo mais. Então, acho que assim, até por isso, até pelo contexto, não dá para cobrar mais do que o Flamengo vem fazendo nesses últimos 5 jogos aí, né? Não dá para pedir mais do que isso. Não dá para pedir o time avassalador do Jorge Jesus com a quantidade de desfalques que o Flamengo tem. Hoje ganhou o jogo em 10 minutos, né? Ganhou o jogo nos 10 minutos iniciais do segundo tempo. Então, assim, é claro que não é a mesma coisa que a gente via no time do Jorge Jesus, mas não dá para exigir que seja isso. Ele tem agora mais opções, é verdade, também do que tinha o Jorge Jesus. Então, o Flamengo contratou e montou praticamente um segundo time muito forte, né? Claro que o Flamengo não sabia da Covid, mas sabia dos desfalques que teria por conta de Copa América, né? Que acabou não acontecendo, agora de eliminatórias, de data FIFA e tudo mais, e até por isso o Flamengo contratou, porque era normal que seus jogadores fossem convocados depois de tudo que o Flamengo fez na temporada passada, mas acho que não dá para querer mais do que isso nesse momento. O torcedor está satisfeito, certamente está muito otimista em relação à chance de briga pelo título brasileiro, e agora ainda mais tem um outro titular. Vamos dizer, se a gente for chamar de quarteto ofensivo do Flamengo, né, ainda deixando de fora
o Gerson do tal quarteto, o Arão e tudo mais. Se a gente chamar de quarteto ofensivo, são 5 titulares nesse quarteto ofensivo hoje. E aí é um ótimo negócio para o Domi, porque ele vai poder mudar, eventualmente, de acordo com o adversário, né? É muito provável que em todos os jogos ele possa ter um desfalque entre Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. E como são todos jogadores, exceção feita ao Pedro, como são todos jogadores versáteis, né, que atuam em pelo menos 2 posições do quarteto ofensivo ali, é um grande negócio para ele, porque ele só vai mexendo de acordo com o adversário, de acordo com a questão física, de acordo com quem esteja eventualmente suspenso. Enfim, ele tem, hoje dá para dizer isso, 5 titulares ali no quarteto ofensivo. Isso se não inventar, de repente, lá para frente, de ainda tornar o time ainda mais ofensivo e colocar os 5 juntos em campo. Não acredito que isso aconteça no início de um jogo, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Mas outra coisa, Jean. O Everton Ribeiro, né, poderia jogar um pouquinho mais recuado, enfim. Vamos esperar para ver o que. E outra coisa, Jean, ele tem o Ilharão, Gerson e Thiago Maia. Se você contar que os 3 atuem, ele tem 3 posições mais para esses 5 jogadores. É que acho que jogam 2 desses 3, né, Birner? Ele pode mexer com isso, exatamente. Uhum. Ou seja, ele pode adaptar as circunstâncias de jogo cada vez mais, tendo controle, entendendo o que o elenco pode produzir. Eu acho, eu falo disso há muito tempo, e o Flamengo andou tropeçando e ainda não se firmou como pode, como o torcedor espera, mas a diferença de elenco é muito grande. O Flamengo tem o melhor elenco do continente. O Flamengo não tem só o melhor elenco do país. Esses jogadores que o João falava que o Palmeiras não tem, que o Palmeiras tem jogadores melhores que os outros, mas ele não tem tantos jogadores decisivos como o Flamengo tem. Caras que conseguem decidir 2, 3 partidas seguidas. E o Flamengo tem um punhado desses jogadores. Não tem o Gabigol, o Pedro, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta. Esses 5 jogadores são decisivos. O Gerson, jogador de nível acima do futebol brasileiro. O Thiago Maia informa também um jogador melhor que a média do futebol brasileiro. Quer dizer, é uma fartura que os outros não têm. Tanto é que o Flamengo, mesmo perdendo muitos jogadores nessa fase de Covid, de pandemia, do elenco devastado, como disse o Jean, ele conseguiu lidar com as circunstâncias muito bem. Olha a posição do time no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu tenho dito, quando eu olho o Atlético e digo que falta elenco para competir, quando eu olho o Palmeiras e digo que falta coletividade e melhorar o futebol, porque tem um elenco um pouco melhor, mas ainda não tão competitivo, esse momento ruim do Palmeiras, se alguém pretende ser campeão brasileiro, ele tem que ser aproveitado. Os outros times têm que abrir a maior distância de pontos possível. Porque por mais que seja carregada a temporada do Flamengo, e ela será muito carregada, isso pode ser um problema, eu não sei ainda como é que o clube vai encarar a Copa do Brasil. Se fosse com o Jorge Jesus, eu diria, terceiro plano. Como tem a questão financeira da temporada, teve o Covid, isso pode ter alguma interferência da diretoria, porque certamente na mentalidade de qualquer técnico europeu, a Copa do país, ela é o torneio de terceiro escalão, ele não é o torneio mais importante é o torneio continental e o torneio de pontos corridos. Se o Flamengo, por exemplo, colocar o Campeonato Brasileiro acima da Copa do Brasil e decidir poupar, se necessário, na Copa do Brasil, azar da concorrência. Porque se o time acertar, vai ser difícil tirar o título do Flamengo, porque a diferença é muito grande, é muito grande. É mais ou menos o Hamilton com o seu carro hoje em relação ao resto dos competidores da Fórmula 1. Quando a gente fala de qualidade individual e quando a gente fala de potencial da máquina. Se a máquina funcionar, eu acho que os outros times perderam nesse começo do Campeonato Brasileiro uma boa chance de abrir uma margem maior para tentar negociar lá na frente com o que o Flamengo pode eventualmente fazer se atingir o seu potencial. E assim, né? Eu tenho a impressão... Fala, João, pode falar. Viu, Birner e companheiros, que o projeto é encarar todas as competições que vêm pela frente como prioridade. E tem elenco e capacidade para isso. Por exemplo, hoje o Pedro Rocha, que quando se machucou, vinha numa boa sequência no time do Flamengo, ficou um mês parado e retornou, estava à disposição. Hoje no banco de reservas também é mais uma opção que ganha entre tantas outras que tem, a garotada que surgiu e que está chegando para compor e deixar esse elenco ainda mais robusto. Então tenho a impressão de que o plano é encarar as 3 frentes de maneira igual.